Hatifá, Relectalet, arrebatamento, parte 4. Sejam todos otimamente bem-vindos. Bisham Yahushua Amen. Em nome de Yahushua Amen, postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Continuando. Os pré-tribulacionistas tentam argumentar que a congregação não passará pela tribulação, o que eles dizem dar inícios de um arrebatamento pré-tribulacionista. Os pré-tribulacionistas argumentam que a tribulação é a ira de Yahweh e que a congregação, né, ou sinagoga, né, ou a chamada ainda igreja, fazer o quê? Pula essa! Não sofrerá. Então vamos analisar as seguintes referências, né? Sefer Romiyah, livro de Romanos 5:9, Romanos 5:9. O texto assim dispõe: Yahushua hu Torah Chaim, Yahushua hu Torah Chaim, Ben Shel Elohim Chaim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Nós servimos a um Elohim vivo, a um poderoso vivo, Elohim Chaim, e não a Elohim morto. Baruch Hashem, Baruch Haba. Bendito seja o nome, bendito seja. Repito, nós servimos a Elohim Chaim, a Elohim vivo, ao poderoso vivo. Então, Sefer Romiyah, livro de Romanos, em plena Brit Hadashah, aliança consertada, aliança renovada, aliança restaurada, extensão de Torá. Sefer Romiyah, livro de Romanos 5:9, leiamos. Logo, muito mais sendo archaiv, ou agora justificados pelos seu Deam, sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10, página 1868. 1868. Primeira Tessalonicenses 1:10, ou seja, Sefer Shel a Tesalonikim Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 1:10, né? Shalom, paz. Selachá Shel Absora, né? O sucesso das boas novas, o sucesso das boas notícias, o sucesso do chamado evangelho, como já falamos anterior, evangelios ou evangelho é o nome foi o nome de um general romano, não é? E daí surge o nome evangelho. Leiamos. E esperardes a Shamaim, né? Ou esperardes do domo a seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Yahushua, que nos livra da ira vindoura. E agora vamos para Sefer Shel a Tesalonikim Aleph, ou Sefer Tesalonikim Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 5:9-10.
5, 9 a 10. Leiamos. Porque Elohim não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a Yeshua, ou salvação, por nosso Adão Yahushua HaMashiach, soberano Yahushua, o Messias, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estáis fazendo. Aqui rompemos o protocolo e lemos também o verso 11, para variar. Agora vamos para Sefer Yahuchanan Amatibil, ou livro de João Batista, ou o livro de João o Imersor. Sefer Yahuchanan, livro de João 5:24. 5:24. Beemet, em verdade vos digo que quem ouve a minha devar-me lá a palavra e crê naquele que me enviou, tem a Haim Netzah, a vida eterna, e não entra em juízo, né? Mas já passou da morte para a vida. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 amém. Então, Sefer Yahuchanan, livro de João 5:24. Ao usar ira de Yahweh, né? Ao usar este argumento, os pré-tribulacionistas ignoram o fato de que o antimessias, uma das maiores figuras da tribulação, é a ira do demônio. Tá bom? E não a ira de Elohim. Então, Sefer Giliana, livro do Apocalipse, ou livro de Apocalipse, ou ainda livro das Revelações, 12:12 e 13:2. Vamos achar primeiro. Aqui é tudo ao vivo e a cores, não tem arrumadinho não. Sefer Giliana, livro das Revelações, 12:12. O texto assim dispõe: Aisha ve'ad derkam, ou seja, a mulher e o dragão. Sefer Giliana, livro das Revelações, 12:12. Pelo que alegrai-vos, ó Shamaim, ó domo, e vós que nele habitais, mas ai da Eretz, ou terra e do mar, porque a Setam, o diabo, desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Baruch Hashem. Então aqui está falando da ira de Setam, Baruch Hashem, em Sefer Giliana, livro das Revelações, ou livro de Apocalipse, 12:12. Agora vamos para Sefer Giliana, livro das Revelações, ou livro de Apocalipse, 13:2. 13:2. O texto assim dispõe: Chaya shel Chayam, a besta do mar, a Chaya shel Chayam, a besta do mar.
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Eles também ignoram o fato de que o Messias salvará desta ira ao destruir o antimessias em sua segunda vinda. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Além disto, ignoram, né? O Messias vai destruir, né? O anti-Messias, né? Com apenas um sopro de sua boca, né? Além disso, ignoram ainda o fato de que, pelo contexto, a ira da qual o Messias nos salvará, ou o Messias nos salva, é através da justificação em seu sangue, né? Para que possamos ser salvos. Romanos 5:9. Leiamos. Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo achável agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira, mas de que ira, não é? Aqui que está. Não fala qual é a ira, né? De que ira, não é? De que ira, né? Ponto de interrogação, uma pergunta, portanto, né? Então aqui o texto assim dispõe: Yahushua, HaTorah Haim, Ben Shel Elohim Haim. Yahushua é a Torá viva, filho do Elohim vivo. Nós servimos a um Elohim vivo, nós servimos a um poderoso vivo. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então aqui claramente a ira é o lago de fogo e não a tribulação, né? Segundo a referência em Sefer Yahuchanan, livro de João 5:24. Vamos para lá novamente. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tenha a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Tá bom? Então, usa a palavra condenação, abre e fecha aspas, mas o mesmo argumento também se aplica à base de Lucas, né? 21:36, Sefer Luke, livro de Lucas, 21:36. Sefer Luke, em plena Bissora. Vinte e um, 36. O texto assim dispõe: Derachá nevuit nemeshechot, sermão profético continua. Et a azerá, a atenção, concorda escrituralmente. Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24:36-44. Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13:33-37. Sefer Luke, em extensão de Torá. Sefer Luke, livro de Lucas 21:36. Vigiai, pois,
em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença, na Shechina Aben Adam, né? Na presença, o Beshechina Aben Adam, em presença do Filho de Homem. Baruch Hashem. Então, este argumento foi usado primeiramente da inventora do arrebatamento prematuro, uma menina de 15 anos que distorceu este versículo em sua discussão com Derbe. O versículo diz: em todo o tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Mesmo que participemos do pressuposto de que todas estas coisas se referissem à tribulação, ainda assim teríamos erros. Primeiramente, se o pré-tribulacionismo fosse correto, não seria necessário orarmos para escaparmos destas coisas. Em segundo lugar, a passagem simplesmente diz escapar e não ser tirado de terra. E muito provavelmente refere-se à sobrevivência, porém na realidade escapar de todas estas coisas é simplesmente escapar dos pecados que poderiam fazer alguém estar em apostasia na ocasião da segunda vinda. Vide como Sefer Luke, né? Livro de Lucas 21, 34 a 36, fala claramente disto e não da tribulação. Então vamos lá. Vamos para Sefer Luke, se não vejamos, né? Sefer Luke, livro de Lucas 21, 34 a 36. Dirachá Nevuit Nemeshechot, o sermão profético continua, será atenção, concordo escrituralmente, Sefer Matityahu, livro de Mateus 24, 36 e 44, Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13, 33 e 37. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações, levavot, se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da Eretz ou na face da terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença Beshechina Aben Adam, né? Na presença do Filho do Homem. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, em Lucas 21, 34 a 36, fala claramente disto, e não da tribulação, tá bom? Então, a referência de Sefer Giliana, livro do Apocalipse 3:10, os pré-tribulacionistas apontam para Apocalipse 3:10. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Contudo, a palavra guardar não significa remover da terra. É isso que falamos, falamos sempre isto, né? Porque Elohim, ele dá livramento, né? Aqueles judeus messiânicos autênticos, verdadeiros, sinceros, fiéis e leais de nossa querida terra plana, não é? Então Elohim livra, não é? Dá livramento do que há de vir, não é arrebatar, tá certo? Então a palavra guardar é proteger, não significa remover da terra, muito pelo contrário, a própria escolha desta palavra indica uma sobrevivência auxiliada, facilitada, garantia pelo Eterno, né? Ruach HaKodesh removido, o Espírito Santo removido. Este argumento também foi usado pela menina de 15 anos que inventou o arrebatamento prematuro. Este argumento insere ideias no texto ao invés de extraí-las do texto. Neste caso, os pré-tribulacionistas supõem que
que o né? Melhor dizendo, em 2 Tessalonicenses 2,7, é a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ora, isto é uma pura suposição em todos os aspectos. Por esta leitura maluca, o antimessias será revelado. 2 Tessalonicenses 2,8. Então, e a tribulação começaria após a congregação, ou sinagoga, não é? Com a Ruach HaKodesh dentro dela, ser removida em um arrebatamento pré-tribulacionista. A inventora do arrebatamento prévio propôs esta ideia após uma suposta visão na qual ela recebeu, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Mas vamos ver o que é que consta aqui em página, né? Vamos para a página 1875. Espera lá. Vamos para lá. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Leiamos. Segunda Tessalonicenses 2, 7 e 8. Ou Sefer Shel a Tessalonikian Bet, ou ainda Sefer Tessalonikian Bet, livro de 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. O texto assim dispõe: Aneged Amashiach, né? O anti-Messias, conhecido como anticristo, né? Leiamos. Pois o ministério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado este iníquo, a quem Yahushua, o soberano Yahushua, matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda, Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, esta inventora do arrebatamento prévio propôs esta ideia após ter uma suposta visão, abre e fecha aspas, na qual ela recebeu uma, abre e fecha aspas, revelação. Exatamente como acontece com todas as grandes seitas, de que e então será revelado este iníquo. Vem imediatamente após, estarão dois numa cama e será tomado, e um será tomado, o outro será deixado, né? Sefer Luke, livro de Lucas 17:34, Sefer Matitiahu, livro de Mateus 24, 40 a 41. A inventora do arrebatamento prévio ensinava que um arrebatamento parcial ocorreria com quem estivesse cheio do Espírito Santo, né? Abre e fecha aspas. Ela falsamente identificou o tomado de Lucas 17:34 a 35 e Mateus 24, 40 a 41 como o tomado de 2 Tessalonicenses 2:7. O grande absurdo disso está no fato de que aqueles que são tomados em Lucas 17:34 a 35 e Mateus 24, 40 e 41 não tem nada de cheios do Espírito Santo, não é? Como alega a falsa profetisa. Muito pelo contrário, são comparados aos que foram tomados pelo dilúvio nos dias de Noé. Mateus 24, 39. O problema é que as pessoas não continuam a ler o texto de Mateus 24, caso contrário, veriam que esta passagem indica que os
que serão tomados o serão pela ira, como foi no dilúvio. Ou seja, são os iníquos que serão tomados, e não o povo santo. Seus corpos alimentarão as aves de rapina. Sefer Luke, livro de Lucas 17:37. Se não, vejamos. Sefer Luke, já estamos, 17:37. Perguntaram-lhe: onde Adeneno, nosso soberano? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Na segunda vinda do Messias, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19, 17 a 18 e 21. Se não leiamos, né, o texto assim dispõe: Yahushua Menetzah Lechayah Venav Sheker, né? O Salvador vence a besta e o falso profeta. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, ou livro das Revelações, 19, 17 a 18 e 21. Leiamos. E vi um malar, ou anjo, em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, né? Vinde a grande ceia de Elohim, para comerdes carnes de Melechim, ou reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos dos que neles montavam, sim, carnes de todos os homens, e Shem, né, livres ou escravos, avadim, pequenos, né, e grandes. E agora o 21. E todos os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Apesar do impedimento ser de alguma forma removido em 2 Tessalonicenses 2:7, não há absolutamente nada que aponte para a remoção da Aruach HaKodesh, né? Ou para a remoção Aruach HaKodesh, ou para a remoção do Espírito Santo, do Espírito Sagrado, do Santo Espírito, do Sagrado Espírito de Elohim, Aruach Elohim, né? O Espírito de Elohim. A referência no Sefer Guiliana, Apocalipse, né? 4:1. Vamos ver o que é que está escrito. Sefer Guiliana, livro do Apocalipse, 4:1. O texto assim dispõe: a Malchut Hashamayim, o reino do céu, ou a Malchut Arekia, né? O reino do domo. A Malchut Arekia, o reino do domo. A Malchut Elohim, o reino do poderoso, o reino de Elohim.
Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Aeserim Ve Arba Sechanim, os 24 anciões. Arba Cheruvim, os 4 querubins. E Arba Balei Haim, os 4 animais. Leiamos. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no domo, e a primeira voz que dizia, voz de chofar, falando comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E por aí vai, não é? Não para aí não. Tá bom? Então, ao não conseguirem provar seus argumentos com uma leitura literal das Escrituras, os pré-tribulacionistas, né? Os pré-tribulacionistas tentam basear seus argumentos puramente em alegorias. Neste argumento, os pré-tribulacionistas dizem que Yahuchanan, ou João, representa a congregação, e que ele, ou a sinagoga, né? E que ele já está sendo arrebatado antes da descida da tribulação. Além de completamente absurda, esta alegoria não tem a menor base textual, é interpretativa. A referência de Hanor ou Enoque, este argumento também é pura alegoria. É um argumento que diz que Hanor ou Enoque foi transladado antes do dilúvio. Os pré-tribulacionistas dizem que Hanor ou Enoque, né, representa a sinagoga, abre e fecha aspas, né, ou a congregação, e o dilúvio, a tribulação. Porém, tanto a Escritura como o próprio livro de Enoque, né, o Sefer Hanor, identificam que o dilúvio representa o dia do julgamento. E os dias que antecedem ao dilúvio, né, os chamados dias de Noar, né, ou os chamados dias de Noé, representam a tribulação. Além disto, este argumento tem outro problema. Eliarro ou Elias também foi transladado, só que depois de sobreviver um período de tribulação, né? É o que consta em 2 Reis 2, 9 a 11, se não leiamos, né? 2 Reis 2, 9 a 11. A nave Eliarro, o profeta Elias, é elevado ao Shamaim, céu, ou domo, orekia. Sinônimos. Se não leiamos. Havendo eles passado Eliarro, disse a Elisha, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Elisha, ou Eliseu, peço-te que haja sobre mim dobrada a porção do teu espírito, né, do teu ruach. Respondendo Eliarro ou Elias, coisa difícil pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E indo eles, caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Eliarro, ou Elias, subiu ao Shamaim, ou domo, num redemoinho. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, observando que Elisha, não é? Eliseu é o sucessor de Yarro, né? Elias, tá? Então, continuemos. Então, dos quais 3 anos e meio, né? Dos quais 3 anos e meio são muitas vezes usados em analogia, né, ao segundo período da tribulação de 7 anos. Tradição e costume judaico. Alguns acadêmicos messiânicos têm
lutado para tentar encontrar evidências de um arrebatamento pré-tribulacionista, alegórica e supostamente presente, né, em costumes judaicos. Um deles envolve a Rosh Hashanah, né, a Rosh Hashanah, né, que é o Ano Novo, né, judeu, Rosh Hashanah, Ve a Yom Kippur, né, Rosh Hashanah, Ve a Yom Kippur, o Ano Novo e o Dia do Perdão, né, que é o dia de Arro, a Yom Kippur, né. Outro ainda, o casamento judaico, né. Casamento judaico messiânico, por exemplo, temos em o nosso canal aqui em YouTube. Estas são fracas tentativas de encontrar uma alegoria para algo que não tem nenhum suporte no Peshat, né, sentido literal da interpretação de qualquer passagem, o que não pode acontecer segundo o próprio judaísmo. É bem claro que este conceito não é um conceito que tem raízes judaicas, tendo sido inventado no cristianismo do século XIX. O reajuntamento de Israel e o arrebatamento do povo santo para entender a verdade, a Emet, sobre Hatifá, arrebatamento, é importante entender exatamente que evento é esse. O cristianismo geralmente ensina que o arrebatamento é da congregação, da chamada igreja, né? O nome correto, sinagoga, Beit Knesset, mas a verdade é que a Hatifá, o arrebatamento, é o reajuntamento sobrenatural de Israel na volta de Messias. Um exame sério das Escrituras deixa isso bem claro. A Taná, ou Taná, prevê um tempo em que Hashem, o Eterno, reajuntará Israel dos quatro cantos da terra. Yeshayahu 11:12. Vamos ler, mas antes deixa eu fazer aqui uma observação. Concorda comigo também o Rabi James Trim, né, que é um rabino judeu norte-americano. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Então leiamos Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 11:12. 11:12. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías, 11:12. A Shalom, ou a paz e a prosperidade, né? A Malchut, Mashiach Yahushua, né? A Shalom e a prosperidade do reino do Messias Yahushua. Leiamos. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Yahudá. Congregará desde os quatro confins a Eretz ou da terra. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Yahudá, né? Ou seja, Efraim e Yahudá, as duas casas, né? A reunião das duas casas, né? A reunião sobrenatural, e congregará desde os quatro confins, ou desde os quatro cantos da terra, Eretz, Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Então, e das partes mais longínquas debaixo do domo, em Sefer, em plena Malca Torá, em plena Rainha Torá, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 34. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, 34.
Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 34. Elohim tem Rahem, ou misericórdia, de tantos quantos arrependem-se. Leamos. Ainda que do teu desterro tenha sido para a extremidade do domo, desde ali te ajuntará em Ar o teu Elohim, e dali te tomará. Baruch Hashem, porque é fácil a gente falar, difícil é a gente provar, mas nós falamos e provamos, né? Então a palavra trazer aqui no hebraico significa uma ação de força. O juramento ao povo judeu, a reunião do povo pela mão do Messias, a Targum Yerushalayim, o Targum de Jerusalém, tradução comentada de Torá para o hebraico, e também interpreta esta passagem como Hashem vos ajuntará pela mão de Elias, e então ele vos trará pela mão do rei Messias. Ele vos trará pela mão do rei Messias, né? Meler Mashiach, de acordo com os comentários de Rashi, isso significa que eles serão arrastados através do ar, pela mão de Messias, Leaeretz, ou para a terra. Será este evento Hatifá, arrebatamento? Provas de que o Hatifá, arrebatamento, se refere a Israel. A primeira evidência de que o trazer em Devarim, ou Deuteronômio 34, como acabamos de ler, é justamente, né, o Hatifá, arrebatamento. É encontrada nas palavras de Matitiarro, ou Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dentre os quatro ventos de uma a outra extremidade do domo. Este versículo também se assemelha a Marcos 13, 27. Leamos. Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13, 27. Derashá Nevuit de Meshechot, sermão profético continua. Chuvou Shel Ben Adam, o retorno do Filho do Homem, concorda escrituralmente, Mateus 24, 29, 45, Lucas 21, 25 a 44. Leiamos. E logo enviará os seus malachim, ou anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, né? A rosa do tempo, a roda do tempo, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os ventos norte, o vento sul, vento leste e o vento oeste, desde a extremidade aéreas ou da terra até a extremidade do domo. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então esse foi o Sefer Yahuchanan Moshe, livro de Marcos 13, 27. E identifica aqueles que são ajuntados como sendo os eleitos. O termo os eleitos na escritura é um eufemismo, uma referência a Israel.
né? Uma alusão, tá? Alusão se aplica a Israel, né? A Yahudi e Yahudim, judeus, povo de Yahoo, observando que Israel não é só um pedaço de terra, Israel é uma nação. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja, né? Então, a Yahudim não seriam os judeus messiânicos, estes são espalhados, né? Depois da diáspora, Lekol Aeretz, né? Por toda a terra, são os verdadeiros, são o verdadeiro Israel, né? Baruch Hashem. O Israel de hoje não é o Israel de ontem. Então, nós somos a Yahudim, nós somos o povo de Israel, o povo do caminho, né? O povo de Yahoo. Baruch Hashem, Baruch Haba. Não estou dizendo com isso que os nossos irmãos brancos, né, Askenazi, de origem europeia e norte-americana, também não sejam. São nossos irmãos, tá bom? De cor branca, né? Que estão dominando, tá bom? E também tem a terra, tá bom? Mas entendam, os eleitos, né? Referindo a Israel nos seguintes versículos, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos primeiro expor, tá bom? E para a gente não parar, e depois a gente faz a leitura, tá bom? Então, estes são os versículos. Em plena Malca Torá, em plena Rainha do Torá. Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 7, 6, 10, 15 e 14, 2. Em Tanar, Betanar, a escritura hebraica, não é? Temos Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 41, 8 a 9, 41, 1, 43, 2F, 45, 5 e 65, 9 a 22. Sefer Tehillim, livro de Salmos, ou livro dos Salmos, 135, 4. Igeret Arishonah Kefa Aleph, né? Ou 1 Pedro 2, 9. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 43, 20F e Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 10, 15, fica bem claro pelas 10 passagens acima que os eleitos refere-se a Israel, né? Em Igeret Arishonah, né? Et a Tessaloniquim, né? Tessaloniquim, ou 1 Tessalonicenses 4, 17, Paulo, né, que é Shaul, né, é o Rab Shaul, né, o apóstolo Paulo, que é o Rabino Shaul, usa o termo nós, termo o qual ele costuma usar para se referir a ele e aos seus compatriotas Yahudim. Vide Sefer Massin Sirlim, livro de Atos dos Rabinos 17, 1 a 4. O Shofar Agedol, né, a última trombeta e a sétima Israel. Mas uma evidência que ratifar arrebatamento se refere ao reajuntamento de Israel. É a do shofar, né, chamado trombeta. O shofar é soado em ratifar arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e 1 Coríntios 15, 50 e 55, tal como em Mateus 24, 31 e Apocalipse 11, 15, de acordo com o Taná. Uma trombeta ou shofar é também tocada no reajuntamento de Israel. Naquele dia, Yahoo debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito, e vocês, israelenses, serão ajuntados um a um, e naquele dia soará o grande shofar, e os que estavam perecendo na Assíria, os que estavam exilados, virão e adorarão a Yahoo no Monte Santo, né? Behar Kedosh, né? Em Monte Santo, Behar Kedosh, Beyerushalom, né? Em Monte Santo, em Jerusalém. Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 27, 12 a 13. Então, Terriat Hametim, a ressurreição dos mortos, outra evidência que
identifica Hatifá, arrebatamento, como sendo, na realidade, o reajuntamento de Israel, é o da ressurreição dos mortos. Hatifá, ou arrebatamento, é acompanhado pela ressurreição. Vide 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 50 e 55. O reajuntamento de Israel também inclui a ressurreição dos mortos, conforme visto nas passagens seguintes, né? Sefer Yehezkel, livro de Ezequiel 37, 1 a 14, Sefer Yeshayahu, livro de Isaías 25, 1 a 12, Sefer Rocheia, livro de Oséias, né? Ou Sefer Rushua, né? Livro de Oséias 13, 9 a 14. E o 9, na realidade, 1 Coríntios 15, 54 e 55, cita Yeshayahu. Então, aqui estamos concluindo, né, como já imaginávamos, tá certo? Não iria dar em apenas 4 capítulos. Então agora estamos encerrando, né, o Helek Dalet. Estamos encerrando o Helek Dalet. E agora vamos para o Helek Rei, né? Ou capítulo 5. Shalom, shalom.